Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João. Evangelho de Jesus Cristo, segundo São João, capítulo de número 4, os versículos do 1 ao 7. Quero fazer leitura com você da palavra de Deus. Diz-nos a palavra: e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, ainda que Jesus mesmo não batizava, mas os seus discípulos, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. E era-lhe necessário passar por Samaria. Foi, pois, a uma cidade de Samaria chamada Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado a seu filho José. E estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isso quase a hora sexta. Veio uma mulher de Samaria tirar água. Disse-lhe Jesus: dá-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. Amém? Glória a Deus. Curve comigo a cabeça, Pai querido e santo. Eu te louvo pela tua palavra. Pai, te peço, envia, Senhor, agora a revelação da tua palavra. Espírito Santo, abre-nos as escrituras sagradas, nos dá a revelação da tua palavra nessa manhã, a aplicação da tua palavra, de modo que cada um dos nossos amados e queridos internautas sejam, Senhor, alcançados, sejam alimentados, sejam impactados pela tua palavra nessa manhã, palavra que vai e não torna sem cumprir a tua vontade, que é boa, agradável e perfeita. Glorifica em tudo o teu nome nessa manhã, em nome de Jesus te peço. Por isso, o meu louvor e a nossa gratidão, papai. Glória a Deus. Amados, queridos, esse é um momento da vida de Jesus. É um momento em que Jesus já está para além da Galileia, para além das margens do mar da Galileia, para além das cercanias que circundam aquela via pesqueira, aquela via de vida, aquele mar que atraía a si tantas pessoas, toda uma efervescência de aldeias, de atividades que cercavam o mar da Galileia em função da indústria pesqueira que ali havia. E Jesus, tendo estabelecido sua base em Cafarnaum, ele agora, para além de Cafarnaum, para além da Galileia, Jesus alcançava toda a nação. E alcançando a nação, ele também encontrava agora oposição àquilo que ele fazia. E em meio a essas situações, a esses conflitos, diz a palavra, e quando o Senhor veio a saber que os fariseus tinham ouvido que Jesus fazia e batizava mais discípulos do que João, deixou a Judéia e foi outra vez para a Galileia. Jesus estava voltando para a Galileia. Jesus, que havia feito uma grande obra em meio aos judeus, ele retornava para o seu lugar, ele retornava para o lugar de onde ele antes havia saído. E por certo, Jesus evitava com isso mais conflitos com os fariseus. Ainda não havia chegado o tempo
da sua vida ser tomada, de ele entregar a sua vida. Então Jesus ele volta para a Galileia, mas o curioso é que nessa volta de Jesus para a Galileia, ele faz algo inusitado. Ele faz algo que foge do script normal de quem fazia a viagem que ligava a Galileia e Judeia. Ele vai por um outro caminho, porque diz a palavra, e era-lhe necessário passar por Samaria. Ninguém passava por Samaria. Samaria era uma região que, quando o povo de Deus foi levado cativo, ali se implantou a Síria, ali semeou um povo que veio de outra região. Os assírios tinham essa prática, eles moviam a população vencida e traziam uma outra população que eles tinham derrotado em outro lugar e colocava no lugar daquela população que eles tinham vencido, que eles também removiam. Assim, eles faziam uma nova colônia com pessoas de outra região que tinham que se ambientar em um novo território. E isso vai dar origem aos chamados samaritanos. Samaritanos que, estando ali naquele território, estando ali ocupando aquela terra, e o povo da terra não estando mais ali porque foram levados cativos, eles vão vivenciar situações adversas naquela terra, e eles se convencem que eles estão vivendo situações adversas naquela localidade porque eles não conheciam e não sabiam como reverenciar o Senhor, que era o Deus de Israel, a quem ele havia prometido e dado por herdade todas as terras que foram objeto da peregrinação de Abraão, de Isaque e de Jacó. Então eles buscam ajuda daqueles seus captores que enviam para lá judeus, sacerdotes que pudessem lhes ajudar nesse mistério. Mas a grande verdade é que eles voltam-se para Deus, mas sem abrir mão da sua própria religiosidade, sem abrir mão das suas próprias crenças, e eles vão viver uma fé misturada, eles vão viver uma fé contaminada, porque eles, diz a palavra, não se pode adorar dois senhores. Eles não poderiam adorar o verdadeiro Deus e também adorar as suas falsas divindades. Eles não podiam viver conforme se orientava na palavra e também guardar os seus antigos costumes, a sua antiga vida. E por isso a vida do samaritano, ela será cercada ao longo dos séculos, depois que o povo de Deus retorna do cativeiro. A vida dos samaritanos será sempre cercada por essa vida dúbia, e isso vai causar preconceitos, divisão e separação dos judeus em relação à população de Samaria, que era uma população mista. Casamentos haviam sido feitos entre judeus e samaritanos, então era uma população mista. Mas ainda os samaritanos só criam até o livro do Deuteronômio. Eles criam nos escritos do Gênesis, do Êxodo, eles criam nos escritos de Levítico, de Números, de Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, eles criam, mas eles criam, obviamente, da boca para fora, porque se crescem tão somente no decálogo, eles não teriam uma vida dúbia, misturada. Eles atentariam para aquilo que diz a palavra do Senhor em Deuteronômio, lá no capítulo 6, lá no versículo 4, quando diz: Shema Israel, ouve, ó Israel, Adonai Eloheinu, o Senhor, o vosso Deus, Adonai Errate, ele é o único Senhor. Ou seja, eles não teriam uma adoração dividida, eles não teriam um coração dividido, porque Deus não divide a sua glória. Ele diz: eu, Senhor, não divido a minha glória, só o Senhor é Deus. Lá no Pentateuco era-lhes ensinado: somente ao Senhor teu Deus adorarás, somente a Ele servirás, somente a Ele prestarás culto e adoração. Mas eles
não praticavam aquilo que eles afirmavam praticar. Portanto, havia uma separação, uma questão histórica também separava judeus de samaritanos, porque quando Esdras, a primeira leva de judeus que voltam do cativeiro, os primeiros cativos que retornam com Esdras e buscam a construção ou a reconstrução do templo, os samaritanos vão agir em oposição a essa construção, vão lutar para paralisar essa construção, vão armar meios políticos para impedir esta reconstrução. Isso então foi a gota d'água e isso provocou uma separação entre aquelas duas nações, a nação de Israel e a nação samaritana. Mas, queridos e amados, nos dias de Jesus, enquanto que o caminho da Galileia para a Judéia implicava em passar por Samaria, porquanto Samaria estava no meio do caminho, os judeus eles contornavam o território de Samaria. Eles iam margeando o Jordão, pela margem oposta do Jordão, eles tomavam o caminho que lhes permitisse, ainda que andasse mais, ainda que incumpridasse ainda mais o seu trânsito, a sua caminhada, aumentasse em dias, cerca de 4 dias, se não me engano a memória, era aumentado o trajeto daquele que percorria de Galileia a Judéia, de Judéia a Galileia, ao evitar o caminho direto, que era o caminho por Samaria. Mas o Senhor Jesus ele age de uma maneira diferente. Jesus, ele vê de uma maneira diferente. Ele diz: eu vim buscar e eu vim salvar o que estava perdido. Eu gosto da palavra, quando a palavra diz: e era-lhe necessário passar por Samaria. Jesus, ele não ia aumentar a sua caminhada, ele não ia por um caminho mais longo apenas para evitar algum problema, apenas para evitar alguma coisa. Jesus, ele não faz arrudeios. Jesus, ele vai direto ao ponto. Jesus, ele vai direto ao problema. Ele trata diretamente com a causa. Ele vai diretamente na necessidade. E era-lhe necessário passar por Samaria. Curioso é que a palavra diz que a necessidade de passar por Samaria não era dos samaritanos, mas essa necessidade era do Senhor Jesus. Ele precisava passar por Samaria, seja porque o caminho seria mais curto, seja porque ele veio buscar e salvar aquele que estava em trevas, ele veio buscar e salvar aquele que estava em perdição, ele veio trazer luz para aquele que não tinha luz, ele veio trazer a verdade para aquele que vivia uma mentira. Ele veio com um propósito, ele veio não para os sãos, ele veio para aqueles que eram pecadores, ele veio como médico não para quem não tinha doença, não, ele veio para aquele que estava em dura e difícil condição de enfermidade. Era-lhe necessário passar por Samaria. Eu te afirmo nessa manhã que o Senhor Jesus, ele está aqui entre nós. Jesus, ele se faz presente entre nós, porque é necessário a Jesus estar entre nós. Ele sente a necessidade de estar perto de nós. Ele sente a necessidade de estar aí pertinho de você. Ele sente a necessidade de que você, neste momento, esteja na sua presença. E por isso, ele se faz presente entre nós. E que necessidade é essa? É o amor de Deus. Diz Colossenses: o amor é o elo. O amor, ele é o vínculo da perfeição. E a palavra de Deus afirma: Deus é amor. E ele agapaou, ou ele amou de tal maneira que ele tomou forma humana e veio estar entre nós para nos encontrar, para nos resgatar, para nos salvar. Jesus, ele então vai para Samaria e vai revelando a palavra ao dizer: pois foi a uma cidade de Samaria chamada Sicar. Veja, Samaria tinha várias cidades, mas Jesus, ele se dirige a uma específica cidade
Jesus, ele vai a um alvo específico, ele vai para Sicar. Era-lhe necessário passar por Samaria, e em Samaria era-lhe necessário passar por Sicar. Olha, alguma coisa Jesus queria fazer em Sicar, alguma coisa Jesus queria fazer em Samaria, mas a partir de Sicar. Eu te afirmo nessa manhã, Jesus, ele quer agir na tua família, mas ele vai agir na tua família a partir de você. Jesus, ele tem um alvo aqui nessa manhã, e o alvo é você que escuta a sua palavra. Ele não faz as coisas por acaso, ele não faz as coisas sem planejamento, não. Tudo quanto Deus faz, ele faz bem feito. É dito do Senhor no Evangelho de Marcos, ele faz tudo bem, ele faz tudo muito bem e com muita perfeição. Era-lhe necessário passar em Sicar. Essa passada em Sicar estava na agenda de Deus, desde antes da fundação do mundo, que ele sabia que naquele dia, naquele momento, naquela viagem, ele passaria por Sicar. Deus também tem colocado você na agenda dele. A tua família está na agenda de Deus. E nessa manhã ele vai tratar especificamente contigo para abençoar a tua vida, para abençoar a tua casa, para abençoar a tua família. O carcereiro de Filipos pergunta a Paulo: o que devo fazer, Paulo, para ser salvo? E a resposta de Paulo é ampla, é específica, mas também é ampla, quando ele diz para o carcereiro: confia no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Sicar e Samaria, tu és Sicar, mas ele quer alcançar toda Samaria, mas ele vai começar por Sicar. Aquele carcereiro não sabia, mas a sua vida, aquele dia na prisão, aquele fenômeno na prisão, aquele encontro com Paulo na prisão, estava na agenda de Deus. Mais tarde Paulo vai escrever a carta aos Filipenses, ou seja, a igreja em Filipos, cujo primeiro salvo, cuja primeira pessoa que se rendeu a Jesus foi o carcereiro de Filipos, depois sua família, e ali deu início a igreja na cidade de Filipos, que mais tarde vai receber a carta do Senhor, a carta aos Filipenses. Queridos amados, diz a palavra que ele passa em Sicar, junto da herdade que Jacó tinha dado aos seus filhos. Veja como Deus como o alvo é específico: Samaria, Sicar, a herdade que Jacó tinha dado ao seu filho José. Naquela herdade, Jacó tinha cavado um poço. Naquela herdade, Jacó, precisando suprir frente à sede dos seus rebanhos, ele precisava de poço. Poço valia muito naquele território. Água ainda hoje é muito preciosa naquele território. Há quem diga que 1 litro de água é mais caro do que 1 litro de petróleo. É mais valioso naquela região do que 1 litro de petróleo. Por quê? Porque a água é preciosa, a água é fonte da vida. Quem encontrava água, quem cavava um poço e encontrava água, havia encontrado um bem, havia encontrado algo de grande valor, um grande tesouro, porque através daquela água, através daquele poço, os rebanhos teriam sede suprida, a semeadura iria florescer, porque havia água no território. Olha, a água, ela é condição para a vida. E te afirmo nessa manhã que Jesus, quando se dirige a esse território, Jesus, quando se dirige a este endereço, é porque ele quer levar a vida para este endereço. Antes que Jacó passasse em Sicar, antes que Jacó se estabelecesse naquele território, não havia aquele poço. Mas quando Jacó chegou, ele chega com a bênção do Senhor. Quando Jacó chega, ele chega com a promessa de Deus. E quando Jacó cava, a bênção de Deus estava com ele, e os lençóis de água, verteram uma fonte que por séculos vai alimentar, vai
prover, vai saciar a sede. Jesus, quando vai à tua Sicar, Jesus, quando que conhece o teu endereço e vai até o teu endereço, ele vai levando uma bênção e ele vai levando uma promessa. Há uma bênção reservada para você nesta manhã. O desejo do Senhor é te abençoar, é te tirar da maldição, é te dar a sua bênção. Bênção é autorização para dar certo. Deus não deseja que você dê errado. Deus não tem prazer que a tua vida dê errado. O prazer de Deus é que a tua vida dê certo. Ele vai levando a bênção que faz dar certo. Ele leva a bênção e ele leva uma promessa. Há uma promessa de Deus feita para o teu coração. Há uma promessa de Deus a tua vida. Nessa manhã, receba a bênção e abra o teu coração para você entender a promessa. Jesus, ele está chegando em Sicar, na tua Sicar nesta manhã, na herdade que Jacó tinha dado a José. Glória a Deus. No versículo 6 diz: estava ali, naquela herdade, a fonte de Jacó. Glória a Deus. Jesus, pois, cansado. Sabe, Jesus era perfeitamente humano. Era completamente humano. Ele se esvaziou da sua glória. E aqui ele é homem, e como homem ele está suado, ele está cansado, ele está até faminto. Diz a palavra: e estava ali a fonte de Jacó. Jesus, pois, cansado do caminho, assentou-se assim junto à fonte. E era quase pertinho da hora sexta. A hora sexta, naquele modo de contar o tempo, era o meio-dia. A nossa 6 horas equivale à hora primeira. Então você vai chegar a meio-dia, a hora sexta. Era quase meio-dia, quase como estamos agora. Quem sabe era em torno das 11 horas da manhã, quando Jesus foi em direção a Sicar e se assenta ao poço de Jacó, a fonte de Jacó. Jesus estava exaurido, Jesus estava cansado. Sabe, quando estamos cansados, nós precisamos descansar. Quando estamos cansados e sedentos, há uma necessidade de sentar, de descansar. Olha, quando alguém está cansado, deve procurar descanso. Eu te afirmo uma coisa: Jesus é o descanso. Ele faz da sua palavra um convite quando ele diz: vinde a mim os que estão cansados, eu vos aliviarei. Jesus, aquele que dá descanso. Jesus, aquele que dá paz. Jesus, aquele que dá refrigério. Mas ele estava ali em forma humana. E estando ali em forma humana, ele está exaurido, ele está cansado. E estando ali, diz a palavra, veio uma mulher de Samaria. Veio uma samaritana e ela veio para tirar água. Se essa mulher veio para tirar água, era porque essa mulher não tinha muitos recursos. Se ela fosse uma mulher de muitos recursos, ela não iria nunca àquele poço e muito menos àquela hora. Se ela vai ao poço, é porque ela não tinha nenhuma serva que fosse ao poço, não é? Se ela tivesse uma serva, ela mandaria a sua serva. É dito que Rebeca tem um encontro muito fortuito com o servo de Abraão ali junto ao poço. Por que Rebeca estava ali? Porque ela servia a sua casa, servia a sua mãe, e por isso era ela quem tinha o dever e o trabalho de buscar água. Então aquela mulher, sendo uma mulher que tivesse recursos, ela não iria ao poço. Ela mesma vai ao poço. Ela não tem os meios, ela não tem condições de ter uma serva. Mas sabe, é curioso que a sua adversidade, a sua condição econômica não favorável, a sua condição aparente de dificuldade, que a leva a fazer um trabalho como aquele, e a fazer um trabalho em uma hora imprópria, porque meio-dia a água do poço não está em sua temperatura melhor, mais ideal. Ir ao poço meio-dia não é o melhor momento. Se sabe que se vai ao poço cedinho de manhã,
manhã a água está fresca, há um frescor no tempo, há um refrigério no tempo, é melhor para fazer o trabalho de transportar a água. Essa mulher, ela tem muitos problemas, ela tem muitas situações adversas. Houvesse ela ido, no entanto, ao poço pela manhã, ela não teria se encontrado com aquele que é a vida, ela não teria se encontrado com aquele que é o descanso. Houvesse ela mandado uma serva, a serva teria ido e teria ido cedo de manhã, e aquela mulher jamais teria tido a oportunidade de ter o maior encontro da sua vida. Sabe, é curioso como as condições adversas da nossa vida não são impedimento para que a bênção de Deus nos alcance. Olha, a palavra de Deus afirma: todas as coisas contribuem conjuntamente. Se eu fosse você, eu glorificava a Deus. Mas eu vivo tanta situação adversa. Escuta a palavra: todas as coisas contribuem conjuntamente, elas se somam, elas se acumulam, elas se multiplicam, elas se esforçam, elas se reúnem, diz a palavra, todas as coisas contribuem para o bem, ou glória. Sabe, toda situação mesmo adversa, toda situação aparentemente de desvantagem não vai te impedir de ter o maior encontro da tua vida, de se encontrar com aquele que é a bênção e de receber de Deus a promessa. Aquela mulher, em meio à sua diversidade, em meio à conjuntura que a impedia de ter uma serva, que a impedia de ir cedo de manhã ao poço, a situação dela não é favorável, mas aquilo que é desfavorável naquela mulher não vai ser impedimento para a bênção de Deus alcançar a vida dela. Olha, alguém pode afirmar e dizer: só tem a bênção quem tem a condição favorável, só tem a bênção quem é bem nascido, só tem a bênção quem tem tais e tais condições sociais que lhe favoreça. Se alguém pudesse afirmar isso, diria: e por isso que eu não sou abençoado, eu não nasci na família certa, eu não nasci na cidade certa, eu não nasci no lugar certo. Mas olha a condição de Samaria. Só por ser o território de Samaria, era um território onde o judeu não passava. Só por ser aquele território, já era um território desfavorável. Naquele território havia uma cidade também em uma condição desfavorável pela sua localização, e naquela cidade tinha uma mulher, e a condição da mulher era a mais desfavorável possível, porque sequer ela ia no poço junto com as demais mulheres. Certamente a sua vida era discriminada. Veja, entre os discriminados ela era discriminada. Uma coisa é ser discriminado juntamente com a coletividade, outra coisa é entre a coletividade você ser discriminado pelos discriminados. Era a situação daquela mulher, ela era o opróbrio do opróbrio, mas o opróbrio do opróbrio não impede a bênção de Deus. O opróbrio do opróbrio, a situação adversa, não impede a bênção do Senhor na tua vida, não impede o maior encontro que você pode ter na vida. Era-lhe necessário, e por isso Jesus sabe o endereço, Jesus conhece a história, Jesus conhece a vida, e ele estava no poço, cansado, com sede, e aquela mulher vem chegando para tirar água, e quando ela chega com o seu cântaro para tirar água, ela não fala com Jesus, ela não dirige a palavra a Jesus, ela não diz a ele um boa tarde, como você faria aqui no Brasil, não é? Boa tarde, você saudaria a pessoa, tudo bem, não é? É o nosso costume, mas naquele tempo, mulheres e homens que se encontrassem naquela situação não se falariam, muito menos um judeu jamais dirigiria a palavra a um samaritano. E ela notou pelas vestes de Jesus, ela notou pela forma de Jesus que ele era judeu, ele não era um samaritano. Além de ser homem, ela o ignora, ela faz de conta que não tinha ninguém ali, ela se dirige ao poço, e a sua intenção
é o mais rápido possível tirar a água, ela está diante de um estranho e certamente seguir o seu caminho. Mas chegando no poço, Jesus quebra o protocolo. Chegando perto de Jesus, o protocolo é quebrado. Sabe, quando alguém se aproxima de Jesus, pode chegar com todo o problema, pode chegar com toda a situação, com toda a diversidade. Jesus, ele não vai ignorar. Jesus, ele quebra o protocolo. Quando o leproso se aproxima de Jesus, leproso naquela época era a doença fatal, era o morto-vivo. Alguém que tinha lepra já era isolado do trabalho, isolado da família, isolado da sociedade, isolado do sonho, isolado da perspectiva. Tinha que habitar em regiões ermas. Usava trapos, não tinha sua higiene, usava um sino no pescoço como se fosse uma vaca, um boi, um animal, e andando pelo caminho, aquele sino batia avisando: aí vem um leproso, aí vem alguém que é um perigo, aí vem alguém de quem você não deve se aproximar, aí vem o impuro, aí vem o imundo. E ainda que o leproso já anunciasse a sua presença, seja com o som, seja com o exalar de putrefação que havia no seu corpo, ainda era obrigado a gritar: imundo, imundo, se afaste, eu sou imundo, leproso, se afaste. E as pessoas com asco se afastavam, mas um leproso se aproxima de Jesus. Aonde Jesus estava, vai chegando um leproso. O odor da lepra chegou antes dele, o barulho do sininho chegou antes dele, o grito: imundo, imundo, e as pessoas já iam se afastando dele. Mas aquele leproso notou que daquela vez, no meio daquela multidão, tinha alguém que era diferente, tinha alguém que não se moveu, tinha alguém que não se afastou, tinha alguém que não fez aquela expressão de asco, de nojo. Tinha alguém que olhava para ele e o olhar dele era diferente. No olhar dele tinha paz, no olhar dele tinha esperança, no olhar dele tinha amor, no olhar dele havia vida. E aquele leproso é impactado por aquele olhar, é impactado por aquele sorriso. Ele não se afasta do leproso, ele não sai para a beira do caminho para o leproso passar, mas ele fica e ele espera a chegada do leproso. E aquilo impacta o coração do leproso, e o leproso percebe: ele não é a morte, mas ele é a vida, ele é a minha salvação, ele é aquele que pode me mudar, ele é aquele que pode transformar a minha história, ele é aquele que pode transformar a minha vida. Eu vou de encontro a ele, e o maior encontro da vida daquele leproso vai acontecer ao se aproximar dele. Ele sente que uma glória nele. Ao se aproximar dele, quem se aproxima dele sente a glória dele. Quem se aproxima dele é impactado pela sua glória. O leproso é impactado pela sua glória, e ele não suporta a glória. Ele se dobra aos pés de Jesus, ele coloca a face no pó e ele o adora. Ele percebe: há uma glória nele. Essa glória não é humana, essa glória é divina. Essa glória transpõe a alma do leproso, ela penetra o coração do leproso, ela gera esperança no leproso, e o leproso se prostra diante dele. E o leproso diz: se tu quiseres, se tu quiseres. Ele está dizendo assim: tu podes todas as coisas. Eu creio que tu podes todas as coisas. Se tu quiseres, seremaiondarael seregeste. Eu sei que não posso me aproximar de ti. Eu leastei. Mas tu não te afastastes de mim. A minha lepra não te afasta. A minha condição adversa de imundo, a minha condição adversa de isolado, de separado, de sem direito, sem possibilidade, a minha condição de morto-vivo não te afasta, não te intimida. Ele se prostra, ele o adora e diz: se
tu quiseres, Ele está, tu podes me mudar, tu podes me transformar, tu podes mudar a minha história, tu podes mudar a minha vida. Eu estou me encontrando com aquele que pode. Jesus olha o leproso e ele quebra o protocolo de novo. O protocolo era se afastar, Jesus não se afasta. Jesus quebra o protocolo porque pega aquela mão de oleiro, aquela mão que modelou o homem, aquela mão, Leo semecala sorodereguidarai, eu senderei, ok, que deu vida. Ela eu toca no leproso. Oh, Aleluia, sente o toque da mão de Jesus onde você está. Sente a presença dele aonde você vê o encontro dele. Quem vê o encontro dele sabe, percebe, ele não se afasta, ele não recua, ele não se retira. Ele não olha para mim com ar de nojo, com ar de asco, não, ele olha para mim com um olhar de amor. Ele coloca aquela mão no leproso. E eu faço a conjectura, coloca na cabeça dele, como o pai dele fazia quando ele era criança. Não há pai como meu pai, não há Deus como meu Deus. E ele faz um carinho naquele leproso. Ele não era tocado há tanto tempo. Ninguém tocava nele, ninguém se aproximava dele. Ninguém sorria para ele. Não havia um olhar para ele, não. Mas Jesus é diferente, ele toca, ele sorri, ele faz um carinho. E sabe o que ele faz? Ele diz, eu quero. Ele abre a boca e diz, eu quero. Eu quero. O que o Senhor quer? Eu quero a tua salvação. O que é que o Senhor quer? Eu quero um encontro contigo. O que é que Jesus quer? Eu quero fazer morada na tua vida. O que é que Jesus quer? Eu quero te resgatar. O que é que Jesus quer? Ele quer te restaurar. O que é que Jesus quer? Ele quer te redimir. O que é que Jesus quer? Ele quer te libertar. Eu quero te libertar, eu quero te salvar, eu quero te transformar, eu quero te dar um novo coração, eu quero te tirar das garras da morte e te trazer para a vida, eu quero te tirar do vício e te trazer para a liberdade, eu quero te dar vida e vida em abundância. Eu quero ser. Oh, quem se encontra com Jesus não é para amanhã, é para agora. Ser agora, vive agora, recebe agora, ser impactado pela glória de Deus agora, ser renovado pelo Espírito Santo agora, ser tocado pela sua graça agora, ser restaurado, ser curado, recebe de Jesus agora, ser limpo. Meu Deus, o mau cheiro saiu, o odor de putrefação saiu, o odor de morte foi embora. Eu imagino ele tira a sineta do pescoço, dizendo, eu estou livre, esse grilhão não me prende mais. Eu encontrei com a verdade e conhecereis a verdade vai libertar. Ele tira a sineta e diz, eu estou livre. Eu posso voltar a ter esperança. Jesus quer te renovar a esperança nesta manhã. Esse é o encontro que muda a vida, esse é o encontro que muda a história, esse é o encontro que muda a biografia, esse é o encontro que muda o homem, que muda a mulher. Aquela mulher com todas as desvantagens, ela está tendo o maior encontro da sua vida. E ele diz,
Não pode falar, mas ele quebra o protocolo. Não pode haver essa comunhão com a estranha, mas ele quebra o protocolo. Mas é uma samaritana, mas ele quebra o protocolo. Mas eu sou pecador, ele quebra o protocolo com o pecador. Ele toma a forma humana. Ele quebra o protocolo porque te ama. Lá na Índia, tinha um cientista e que, vivendo a sua religião, não entendia, não aceitava a história do Evangelho quando diz: o Verbo se fez carne. Deus tomou a forma humana. Ele nasceu, se esvaziou da sua glória. Aquele cientista, ele não aceitava. O indiano, ele na sua religião, ele dizia: não pode o puro ter contato com o impuro. Não pode um Deus santo viver, habitar no meio de pecadores. Não pode, ele não aceitava. Ele dizia: eu não acredito em Jesus Cristo. Eu não acredito no Evangelho, porque eu não posso aceitar um Deus que toma a forma humana, a natureza humana, para viver no meio do homem que é pecador e caído, no meio do homem que é contaminado. Ele não conseguia aceitar. E aquele cientista estudava insetos, formigas. E um dia, estudando em campo, um grande formigueiro, ele se aproximou do formigueiro, mas para as formigas daquele formigueiro, aquele estranho era um gigante. Aquele estranho representava uma ameaça. E quando ele se aproxima com aquele seu tamanho e projeta aquela enorme sombra sobre as formigas, sobre o formigueiro, as formigas entram em pânico, se sentem ameaçadas, começam a correr para dentro daquela toca que elas fazem. E ele ficou triste na hora. E ele no seu coração dizia: mas formigas, se vocês soubessem que eu não quero fazer mal a vocês. Se vocês soubessem, formigas, que eu venho aqui ao encontro de vocês para conhecer vocês, para saber sobre vocês, para estudar vocês. Eu não quero o mal de vocês, eu quero o bem de vocês. E aí no seu coração ele disse: se eu fosse uma formiga, se eu fosse uma formiga, se eu pudesse me transformar numa formiga, eu entraria lá na toca delas. Eu ia conhecer como é a vida delas, eu ia conversar com elas, eu ia compreender mais elas, e elas iam me compreender, porque eu ia falar com a formiga, na linguagem da formiga. Aí nessa hora o Espírito Santo atravessou-lhe a alma e o coração, foi ao encontro daquele cientista e disse: é por isso que eu me esvaziei da minha glória. Eu deixei a minha onipotência, eu deixei a minha onisciência, eu deixei a minha onipresença, eu me esvaziei de toda a minha glória, e assumi a forma de criatura, e assumi a forma humana, e eu vim para estar entre os homens, porque era a única forma para buscar, para salvar, o leproso jamais se encontraria comigo, o pecador jamais se encontraria comigo, a samaritana jamais se encontraria comigo. Se eu não estivesse cansado, sedento, ao meio-dia, sentado à beira do poço, esperando a pecadora, esperando um encontro, o encontro com quem necessitava de vida, com quem necessitava de salvação, com quem necessitava de um resgate, de uma esperança.
E é por isso que ele diz para ela: dá-me de beber. Se ele não tivesse se esvaziado, Moisés um dia que quis vê-lo: Senhor, eu quero ver a tua glória. Ele disse: não pode, Moisés. Quem me vê morre, Moisés. Mas, Senhor, eu não abro mão, eu quero ver a tua glória. Aí ele disse: olha, fica aqui por trás dessa rocha, dessa pedra. Essa pedra de proteção, essa pedra de salvação, fica aqui por trás. Eu vou passar, eu vou colocar a minha mão sobre você. E a mão de Deus não é como a minha mão, porque se eu colocar a mão aqui e for tentar passar, eu vou dar a volta. A mão de Deus é diferente. Ele coloca a mão e passa. A mão dele fica e ele vai. Oh, glória! A sua glória ele dá e não tira. Ele coloca a sua mão e vai passando. E ele disse: você vai ver as minhas costas, sabe? Mas quem vê as costas vê a glória. Não importa se você vai encontrá-lo frente a frente, não importa se vem pelo lado, não importa se você vai pelas costas. A mulher do fluxo de sangue foi ao encontro dele, como ele estava em forma humana. Ela disse: ele vai passar por aqui e eu vou me encontrar com ele. Eu estou há 12 anos sofrendo, mas ele vai passar por aqui. No meio da multidão, eu vou romper a multidão, mas eu vou ao encontro dele. E ela disse: eu vou pelas costas, mas você não vai ver o rosto dele. Eu não preciso ver o rosto dele, eu só preciso me encontrar com ele. E ela toca no manto. Basta um toque que tem virtude saindo dele. Ele é a fonte inesgotável de virtude. Dá-me de beber. Sabe o que ele te pede agora? Sabe por que você está ouvindo essa palavra? E eu perguntei: Senhor, que tema eu dou essa palavra? E o Espírito me disse: o encontro que muda tudo. Porque o encontro com Jesus muda tudo. A vida dessa samaritana mudou tudo na vida dela quando ela se encontrou com ele. Mais de 2000 anos eu estou aqui, com toda a tecnologia do mundo atual de comunicação, servindo para trazer a você a história de uma mulher pecadora, de uma mulher de um lugar discriminado, de uma mulher de uma cidade discriminada, de uma região discriminada, uma mulher que era discriminada entre os discriminados, mas ela é o assunto aqui, porque ela se encontrou com aquele que é a verdade, ela se encontrou com aquele que é a vida, ela teve a vida mudada, a sua história foi mudada, o seu caminho foi mudado, a sua cidade foi mudada, Samaria vai ser mudada, a família dela foi mudada, a história dela foi mudada. Por quê? Porque ela teve um encontro com Jesus. Jesus é o encontro que muda tudo. E eu paro aqui agora, te fazendo um convite. Jesus está aqui. O motivo pelo qual você escuta essa palavra é que Jesus quer ter um encontro contigo. O encontro que vai mudar a tua família. O encontro que vai mudar a tua vida. O encontro que vai mudar o teu ser. Jesus faz isso. Venha ao encontro dele agora.